Aquilo sim era uma imagem bonita de se ver. Porém, quando Sylvia percebeu que estava fixada nos gominhos do abdômen de Trevor, ficou corada. Pensou até em voltar mais tarde, antes que fosse pega observando. Mas havia ficado tão área que, ao dar um passo em falso, quase caiu. Estava prestes a despencar e sua caixa de doces cairia junto com ela. O susto a fez gritar, o que chamou a atenção de Trevor. Rápido como um raio, ele se aproximou e conseguiu impedir sua queda. Assim, Sylvia pôde ver de perto o corpo musculoso do rapaz. Ficou ainda mais corada, não fazia ideia de quando ele havia crescido tanto. Sem perceber que estava sendo observado daquele jeito, Trevor apenas a cumprimentou formalmente. Ainda consumida pela vergonha, Sylvia tentou esconder o rosto atrás da caixa de doces. Notou que o nervosismo a fazia tagarelar feito uma louca. Sempre que olhava para ele, lembrava da visão que havia acabado de ter. Quando entregou a caixa de doces, notou que, sem querer, ele tocou sua mão. Olhando para ela com aquele olhar calmo, agradeceu por ter se importado com ele. Tudo o que ele fazia deixava Sylvia ainda mais corada. Sabendo que não conseguiria mais disfarçar, ela saiu correndo. Isso fez com que Trevor ficasse pensativo, imaginando se havia dito ou feito algo errado. Enquanto corria, Sylvia dizia que ele não precisava interromper o treino por causa dela. Afirmou que em outro momento, com mais tempo, poderiam conversar melhor. Era estranho, pois ela mesma o havia escolhido como guarda-costas. E, quando ele perguntou se ela não esperava mais nada dele, Sylvia ficou extremamente constrangida. Precisou parar e questioná-lo sobre o que ele queria dizer. Ele se mostrava chateado, dizendo que não estava à altura das expectativas dela. Achava que, aos poucos, ela se afastaria, até finalmente abandoná-lo. Mas era exatamente o oposto. Sylvia apenas não queria se aproximar demais, pois estava se sentindo envergonhada. Precisava encontrar a melhor forma de explicar isso, então disse que só queria que ele ficasse à vontade. Disse que o deixava treinar livremente porque confiava nele. Ao ouvir que Sylvia confiava nele, Trevor pôde finalmente expressar seus sentimentos. Disse que sentia falta dela. Pediu que não ficasse tanto tempo longe novamente. Ainda corada, Sylvia confessou que também sentia falta de Trevor. Não demorou muito e ela retornou ao seu quarto, ansiosa para testar seu núcleo de mana. Sentia uma necessidade constante de invocar seu espírito do vento. Na última vez em que se encontraram, ela havia passado mal por usar mana até esgotar completamente. Quando finalmente conseguiu invocá-lo, notou que o espírito loirinho estava emburrado. Disse a ele que não deveria ficar chateado, pois tinha passado por muitas coisas até conseguir invocá-lo. Ele respondeu que não estava emburrado, apenas tinha passado tempo demais sozinho e não queria perdê-la. Acreditava que Sylvia havia sido ingrata por deixá-lo tão preocupado. Ela se desculpou, explicando que gostaria de tê-lo invocado antes, mas sua mana estava muito baixa. O espírito ficou furioso, querendo saber de quem era a culpa por ter esgotado tanto a invocadora. Acabou se acalmando quando Sylvia admitiu que, na verdade, a culpa era dele. No dia em que foram salvar Irene, ela pediu que o espírito fizesse muitas coisas. Por causa disso, usou toda a sua mana e acabou desmaiando. Depois, precisou de ainda mais mana para invocá-lo novamente. Triste, Sylvia disse que tudo isso aconteceu porque ela estava muito fraca. Sentia-se frustrada por não ter mana suficiente para usar os poderes do espírito do vento. Mas, como sempre, ele a acalmou, colocando a mão sobre sua cabeça. Disse que ela não devia ser tão dura consigo mesma. Era a segunda pessoa capaz de invocá-lo. Embora pensasse que talvez nem fosse a segunda, preferiu não dizer isso a ela. Pediu que não se cobrasse tanto, pois já havia demonstrado ser forte o bastante. Tinha certeza de que ela ficaria mais forte a cada dia que passasse. Depois, Sylvia disse que havia algo que queria que ele fizesse. Os dois foram até um grande jardim onde poderiam ficar a sós. Ela queria que ele a ajudasse a treinar com o arco e flechas. Sabia que, com a ajuda dele, acertar um alvo seria muito mais fácil. Porém, precisavam treinar a sincronia para que ela pudesse usar seus poderes sem erro. Queria que, daquele momento em diante, os dois formassem uma dupla perfeita. Por isso estavam ali, treinando, para que quando usasse o arco e flechas em público, não chamasse suspeitas.
A princípio, achou tudo muito fácil, mas logo percebeu que as coisas seriam mais complicadas. Mesmo assim, não desanimou e continuou treinando. Percebeu que as flechas eram mais complexas do que imaginava, mas, com a sincronia com o espírito do vento, conseguiria acertar qualquer alvo, grande ou pequeno. Bastava alcançar a sincronização e ele se encarregaria de guiar a flecha até o destino correto. Assim que acertou seu primeiro alvo, Sylvia ficou completamente satisfeita. Assim que notou que havia acertado o alvo, a empolgação foi geral. Porém, Sylvia percebeu algo. O espírito do vento havia exagerado na força, e ela sabia que precisariam trabalhar nisso. Ele, por outro lado, achava que estava apenas sendo elogiado, quando, na verdade, Sylvia queria que ele aprendesse a dosar melhor sua força. Para ele, era difícil, era muito forte, e conter tanta energia seria complicado. Algum tempo se passou após o treino entre Sylvia e o espírito. Ela decidiu que precisava aprender mais sobre equitação. Estava aguardando a pessoa que a ajudaria com isso. Ficou surpresa ao ver Trevor, que apesar da rotina intensa, estava ali com um cavalo. Ele havia escutado que ela queria aprender a montar e se prontificou a ensiná-la. Sylvia se lembrava de ter pedido ao mordomo que preparasse alguém para isso. Trevor contou que andou praticando e escolheu o cavalo mais dócil para a aula. Porém, quando Sylvia se aproximou, achou o cavalo bonito, mas mais alto do que imaginava. Também notou que não fazia ideia de como conseguiria subir nele. Trevor explicou que daria algumas instruções, então montou primeiro. Ela pensava que não teria problemas em aprender, ainda mais com ele como exemplo. Chegou a vez dela tentar. Novamente ficou corada ao sentir Trevor a ajudando a subir no cavalo. Ele a orientou a segurar firme nas rédeas, pois o cavalo começaria a andar. Para facilitar o treinamento, os dois estavam montando o mesmo cavalo. Trevor tinha a tarefa de ensiná-la e protegê-la, desviando de qualquer obstáculo. No início, Sylvia estava apreensiva, mas já montada percebeu que não era tão ruim assim. O vento naquele dia estava forte e seus cabelos se soltaram facilmente. A fita que prendia seus fios escapou e Trevor notou como o cabelo dela era brilhante e perfumado como rosas. Percebendo o cabelo solto, Sylvia virou-se e pediu desculpas. Achava que poderia tê-lo atrapalhado, mas notou que Trevor estava corado. Nesse instante, um pequeno inseto assustou o cavalo, que se inclinou bruscamente. Sylvia, por estar à frente, não tinha controle sobre o animal. Trevor precisou segurá-la pela cintura e puxar as rédeas, evitando que os dois caíssem. Ficando bem próximo dela, conseguiu acalmar o cavalo. Mas, naquele momento, Sylvia já não prestava mais atenção no animal, e sim nas mãos de Trevor em sua cintura. O jovem comentou que o cavalo se assustou com uma simples borboleta e que ela deveria ignorar o ocorrido. Estando tão próximos, ambos ficaram corados. Assim que se recompuseram, fingiram que nada havia acontecido e evitaram se encarar. Sylvia, ainda nervosa, agradeceu rapidamente e pediu que ele descansasse bem. Notou que as coisas estavam ficando estranhas, então tentou se afastar. Foi quando ouviu alguém chamá-la. Era Joseph. Assustou-se ao ver o cavaleiro, que estava observando o passeio dos dois. Joseph olhou para Trevor, perguntando se ele havia cumprido bem sua tarefa. Sylvia logo respondeu que Trevor era um ótimo professor. Sorriu e agradeceu por ele ter sido indicado para ensiná-la a montar. Apesar da desconfiança, Joseph aceitou os elogios da senhorita Sylvia. Mesmo assim, ordenou que Trevor retornasse imediatamente ao dormitório. Disse que ele deveria descansar, pois ensinaria a equitação novamente no dia seguinte. Trevor ficou animado ao perceber que passaria mais tempo com Sylvia. Seguiu rapidamente para o dormitório, obedecendo às ordens de Joseph. O cavaleiro, então, voltou-se para Sylvia, perguntando se ela havia se machucado durante a montaria. Mesmo sabendo exatamente o que havia acontecido, pois estava escondido atrás de uma moita vigiando, insistiu. Era como um pai zeloso, sempre atento aos passos da jovem. Para ele, Sylvia ainda era a garotinha que vivia pedindo conselhos. Mas agora Sylvia se orgulhava de vê-la tomando atitudes maduras e responsáveis. Joseph estava ansioso pelo dia em que Sylvia se tornaria uma dama ainda mais refinada.
Sempre que a observava, lembrava-se da menina que ficava perdida no jardim. Muitas vezes, via a pequena Sylvia sozinha num canto, em lágrimas. Sempre que seus irmãos decidiam implicar com ela, pegavam seu ursinho de pelúcia e o jogavam no galho mais alto da árvore. Mas Joseph sempre aparecia, resgatava o ursinho e o devolvia a ela. Ver Sylvia sorrir, mesmo que um pouco, aquecia o coração do cavaleiro. Ele era o protetor da família atlântica e sempre cuidaria das senhoritas Sylvia e Irene. E agora, vendo Sylvia já crescida, sentia-se imensamente orgulhoso. Finalmente, havia chegado o dia da competição de caça. Sylvia sabia que o incidente com os demônios aconteceria inevitavelmente. Não havia necessidade de sentir medo, estava pronta para tudo. Exalando confiança, caminhava em direção à carruagem. Irene já a aguardava e, ao vê-la, comentou como Sylvia estava maravilhosa. Acreditava que Sylvia, naturalmente elegante, naquele dia estava ainda mais deslumbrante. Sylvia recebeu os elogios com leveza e agradeceu por não estar sozinha, acompanhada apenas pelos 2 irmãos atlânticos. Sentia-se realmente feliz por Irene estar com ela, a presença da irmã parecia um sol da tarde. Irene sugeriu que Sylvia se juntasse a Cedric na caçada, já que ele costumava se sair muito bem nas competições. Mas Sylvia não queria isso. Desejava apenas agir com calma e retornar rapidamente à área onde todos estivessem reunidos. Mesmo assim, Irene acreditava que sua irmã acabaria se tornando a campeã do evento. Ao chegarem ao local, as tendas já estavam montadas. Algumas damas conversavam com os jovens nobres e o ambiente estava muito movimentado. Sylvia ficou impressionada com o cenário. Tudo parecia incrivelmente bem organizado. Ao entrar em uma das grandes tendas, avistou várias donzelas. A maioria franzia o senho ao vê-la como se achasse Sylvia chamativa demais. A protagonista logo notou os olhares fixos sobre si. Uma das damas se aproximou discretamente e tocou de leve em Sylvia. Comentou que haviam sido convidadas para um chá com a senhora Teres e perguntou se Sylvia gostaria de acompanhá-la. Sylvia recusou educadamente, dizendo que preferia dar uma caminhada antes da competição. Irene compreendeu e apenas pediu que ela tivesse cuidado. Sylvia, no entanto, estava tomada por preocupação. Sabia que o incidente estava próximo de acontecer e, por isso, preparava um objeto mágico de proteção. Seu plano era garantir que Irene estivesse segura durante o ataque. Sabia que se alertasse os guardas com antecedência, provavelmente não seria levada a sério. Então, decidiu agir por conta própria, posicionando uma ferramenta encantada com uma pedra mágica cuidadosamente trabalhada. Se funcionasse, ela poderia proteger todos os convidados nas tendas. Enquanto finalizava o preparo, percebeu que alguém a observava. Mais uma vez, era o príncipe, sempre surgindo nos piores momentos possíveis. Sylvia tentou disfarçar, dizendo que estava apenas dando uma volta. Mostrou a ele a ferramenta, explicando que se tratava de um item mágico de proteção. O príncipe entendeu, mas disse que ela não precisava daquilo, pois ele mesmo a protegeria. Sylvia insistiu que era bom estar preparada caso algo inesperado ocorresse. O príncipe então lembrou que ela estava ali como competidora e comentou sobre o arco e as flechas. Elogiou suas escolhas, não fazia ideia de que Sylvia fosse arqueira. Quis saber se ela caçaria ao lado do Duque Atlântico. Sylvia, firme, respondeu que caçaria sozinha. Só de pensar na possibilidade de dividir o espaço com outros caçadores já fazia seu estômago revirar. Ele achou graça da forma como ela falava e, com um sorriso, ofereceu-se para caçar ao lado dela. Isso fez os olhos de Sylvia se arregalarem. Não era esse tipo de atenção que desejava. Com educação, recusou novamente, agradecendo a Vossa Alteza, mas preferindo estar sozinha. O príncipe comentou que aquela era a segunda vez que ela recusava um pedido dele. Mesmo assim, por algum motivo, ele não se sentia irritado ao ser rejeitado por ela. Enquanto conversavam, um mensageiro surgiu chamando o príncipe com urgência. Ele pediu desculpas e prometeu continuar a conversa em outra ocasião. Sylvia suspirou, aliviada por ter escapado daquela aproximação indesejada. Colocou suas luvas e voltou sua atenção para a proteção das tendas. Estava com sede e decidiu procurar
procurar algo para beber quando percebeu uma movimentação estranha. Pessoas se reuniam como se um duelo estivesse prestes a acontecer. Tudo por causa de uma certa senhorita. Sylvia ficou chocada ao ouvir o nome do irmão sendo mencionado. Gritava sem acreditar ao perceber que estavam se referindo a Cedric. De longe, Sylvia podia ouvir alguém provocando Cedric, usando-a como desculpa. O jovem dizia que Sylvia usava roupas coladas apenas para seduzir homens. Cedric se sentiu profundamente ofendido ao ouvir tantas palavras ofensivas sobre sua irmã. Imediatamente exigiu que o bastardo se retratasse. Mesmo à distância, os gritos dos dois podiam ser ouvidos com clareza. Alguns ao redor comentavam que jamais imaginariam Cedric envolvido em escândalos. O problema era o barão, que estava insultando abertamente a família do Lord Cedric. Ao ouvir tudo isso, Sylvia se irritou profundamente e imediatamente procurou por uma pena. A jovem Gabrielle, que havia ajudado Sylvia na escolha do arco, tentou impedir aquela decisão impulsiva. Pediu que resolvesse aquilo de outra forma ou que deixasse o irmão lidar com o assunto. Gritava para que Sylvia não se metesse em assuntos dos homens. Mas Sylvia não estava disposta a fazer o que mandavam. Deixou claro que, apesar de compreender a boa intenção de Gabrielle, não iria se omitir. Afinal, aquele assunto dizia mais respeito a ela do que a qualquer outra pessoa. Gabrielle apenas pôde assistir, impotente, enquanto Sylvia decidia resolver a questão pessoalmente. O barão, que tanto a insultara, agora se encontrava encurralado, sem imaginar que Cedric reagiria daquela forma. De repente, Sylvia surgiu diante dele, causando ainda mais surpresa. Cedric tentou entender o que ela estava fazendo ali, mas ela avisou que aquele assunto não era sobre Cedric, era sobre ela. Desafiou o barão a repetir, diante dela, todas as baboseiras que ele dissera pelas costas. O homem ficou ainda mais desconcertado com a firmeza de Sylvia. Ela o pressionava, exigindo que ele repetisse na frente dela tudo o que dissera em segredo. O barão se recusava a pedir desculpas, afirmando que não faria isso para uma mulher tão baixa como ela. Disse ainda que ela apenas se escondia atrás do irmão mimado. Sylvia, já retirando suas luvas, perguntou se ele realmente se recusaria a se desculpar. Como ele demorava a responder, ela lançou a luva no peito dele. Declarou em voz alta que lhe dera uma chance de se redimir e ele a desperdiçara. Assim, Sylvia Atlantis estava oficialmente desafiando o Barão de Champagne para um duelo. O alvoroço foi imediato. Uma dama desafiando um barão em público era escandaloso. Para provocar ainda mais, Sylvia perguntou se ele realmente se acovardaria diante de um desafio feito por uma mulher. Afirmou que, se ainda quisesse preservar o pouco de dignidade que lhe restava, deveria aceitar. O barão gritou que estava bem, que Sylvia podia até ser corajosa, mas isso não duraria. Disse que ela não sabia nem usar arco e flecha e que teria pena dela. Por isso, propôs resolver o duelo através da caçada. Achava que, diante da proposta, a bastardinha desistiria e se arrependeria. No entanto, Sylvia aceitou prontamente, dizendo que achava muito mais divertido do que uma luta chata com espadas. Agora ele estava encurralado de vez. Fora ele quem propôs, e ela aceitara com firmeza. Cedric ficou enfurecido com tudo aquilo e perguntou se Sylvia havia perdido o juízo. Ela questionou por que ele estava tão bravo, já que nunca a tratara como irmã nem se preocupava com ela. Para Cedric, aquilo tocava a uma ferida antiga. Sylvia gritava dizendo que sempre que alguém a insultava, ele fingia não ouvir, agora queria fingir ser o irmão protetor. Talvez ela estivesse brava também porque o insulto não fora apenas contra ela, mas contra toda a família Atlante. Cedric disse que ela podia pensar o que quisesse dele, mas que deveria desistir daquele duelo. Afirmava que era perigoso demais. Sylvia, no entanto, estava decidida e respondeu que preferia pagar para ver. Pouco depois, o anúncio oficial da cerimônia foi feito. A competição começaria em breve. Antes de partir, Sylvia pediu a Cedric que, fosse qual fosse a razão, ele não interferisse. Agradeceu por ele ter se ofendido por ela, mas isso era tudo. Ele ficou sem palavras ao vê-la partir com determinação. Enquanto isso, os nobres e as damas se reuniam ao redor do local onde a partida seria iniciada.
Silvia revisava suas flechas para garantir que tudo estava em ordem. Foi quando ouviu a doce voz de sua irmã Irene. Ela dizia que queria dar algo especial para Silvia, algo que lhe traria sorte. Era um singelo lenço bordado à mão pela própria Irene. Disse que havia feito um para Cedric e desejava à irmã a mesma sorte. Silvia recebeu o presente com carinho, agradeceu sinceramente e tocou o coração da irmã. A cada dia, Irene via Silvia se tornando um verdadeiro espelho para ela. O anúncio oficial foi feito. A competição de caça iria começar. Todos os participantes deveriam se dirigir à linha de largada. Silvia mantinha o espírito do vento por perto. Ele estava animado, pronto para transformar aquela caçada em pura diversão. Disposto a lutar por sua invocadora e levá-la à vitória, custasse o que custasse.